Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Meus irmãos, o pecado, ele sempre nos impede de vivermos comunhão plena com Deus. Não podemos nos esquecer disso. Deus é santo e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E já conversamos em algumas outras oportunidades sobre pecados que nós precisamos pedir a Deus por perdão. Pecados que nós praticamos mesmo depois de ter sido gerado de novo em Cristo Jesus. Já falamos sobre pecados de pensamento, pecados de atitude, pecados de palavra, e hoje nós veremos a respeito de mais uma categoria de pecado, da qual nós precisamos e como precisamos de purificação. Hoje vamos olhar para os pecados de relacionamento. Pense comigo no seguinte: quando você se deitar, mais logo, daqui a pouco, você ousaria dizer a Deus a seguinte frase? Ou fazer a seguinte oração: Senhor, trata-me amanhã como eu tratei os outros hoje. Você teria coragem de, ao se deitar daqui a pouco, fazer esse tipo de pedido a Deus? Senhor, trate-me amanhã como eu tratei os outros hoje. Você seria capaz de orar assim? Meus irmãos, eu confesso que eu ainda não estou pronto para fazer esse tipo de oração. E talvez você também não esteja. Então vamos aprender juntos nesta noite a respeito de relacionamentos. A Bíblia afirma categoricamente que Deus está o tempo todo observando e aprovando ou não a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Diga para o seu vizinho: Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Cada passo que você dá em direção a alguém, no que diz respeito aos seus relacionamentos, Deus está observando. E Deus está se agradando ou não. Aquilo que agrada a Deus, naturalmente Deus se alegra e abençoa você. Mas aquilo que não agrada a Deus é pecado. É pecado. E se é pecado, logo compromete também a nossa comunhão íntima com o Senhor. Em Mateus 5, 23, 24, Jesus foi muito enfático quanto à gravidade desse tipo de pecado, pecado de relacionamento. Quando o Senhor Jesus disse assim: portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois, vem apresentar a oferta. Talvez, meus irmãos, seja em nossos relacionamentos aonde mais frequentemente percamos a plenitude de Deus em nossa vida. Por isso que nesta noite nós vamos olhar para esta matéria, a qual muitas vezes temos sido reprovados, ainda que nem percebamos, e continuemos aqui no templo, normalmente, cultuando, orando, cantando e louvando a Deus. Porém, nesta mensagem eu não quero falar de pecados de relacionamento óbvios, como as mágoas guardadas no coração, o ódio alimentado, nem mesmo das brigas que terminam em inimizades e relacionamentos rompidos. Eu não quero falar especificamente sobre essas coisas, porque isso aqui todo mundo já sabe que isso é pecado. São pecados de relacionamento muito óbvios. Seria como que chover no molhado, falar algo que você já sabe muito a respeito disso. Eu quero desafiá-lo nesta noite a permitir que o Espírito Santo cave mais a fundo no terreno do seu coração, do nosso coração, quem sabe para desenterrar alguns aspectos de nossos relacionamentos que não esteja sendo agradável a Deus. Então permita, por favor, que o Espírito Santo possa fazer isso nesta noite. Quem sabe desenterrar alguns pecados de relacionamento que você nem sabe que existia na sua vida. Grande parte de nossos relacionamentos, eles se desenvolvem em alguns ambientes. E nós vamos olhar nesta noite para alguns exemplos, e eu quero ser bem prático.
e vamos olhar para alguns desses ambientes aonde nós desenvolvemos os nossos relacionamentos. E não poderia ser diferente, nós vamos começar considerando os pecados de relacionamento na família. A família é um projeto de Deus. A ideia de família, ela nasceu no coração de Deus. É na família que ocorre a nossa primeira experiência de relacionamento. E é também na família que nós desenvolvemos os nossos relacionamentos mais íntimos e profundos. Porém, não podemos perder de vista que Deus, o Criador da família, Ele estabeleceu padrão e princípios para o relacionamento familiar. O padrão que Deus estabeleceu para a família foi o seguinte: toda família começa com o casamento. E casamento, segundo Deus, é heterossexual e monogâmico. O que isso significa? Significa um homem casado com uma mulher. É assim que lemos lá no Gênesis 2:24. Mas Deus não apenas estabeleceu o padrão, como estabeleceu também os princípios. Deus estabeleceu princípios que regem os papéis a serem exercidos por cada pessoa na família. Deus definiu como deve agir o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, a sogra, o sogro, os cunhados, enfim. Toda vez que os papéis específicos de cada um na família é ignorado, é distorcido ou negligenciado, isso não agrada a Deus e por isso é pecado. Então veja comigo alguns princípios básicos de Deus quanto aos papéis de cada um na vida familiar. E eu vou começar, meus irmãos, exatamente de onde Deus começa. Deus começa pelo papel do homem. Eu vou começar apontando, de acordo com a palavra de Deus, para o papel do esposo. Deveres específicos de todo marido. E você, esposa, se o seu esposo está aí do lado, cutuca nele e fala assim: o pastor vai falar para você agora. Deveres de todo marido. E você olha para esses deveres aqui e vê se está os cumprindo bem. Se estiver cumprindo bem, você está agradando a Deus. Se não, você está desagradando a Deus e está vivendo em pecado. A Bíblia começa dizendo em Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher. Deus determinou que o marido seja o cabeça. O que isso significa? Que o marido seja o líder. O líder. Meus irmãos, eu não quero aprofundar muito nisso nesta noite. Talvez em algum outro momento a gente o faça. Mas eu queria apenas dizer claramente o que a Bíblia está nos mostrando. O marido deve ser o cabeça, ele deve ser o líder. E o que um líder faz? O líder é aquele que vai à frente e pessoas vão o seguindo. John MacArthur, um dos maiores expoentes sobre liderança na atualidade, ele diz que líder é aquele que está sendo seguido por algumas pessoas. Aquele que está sendo seguido por algumas pessoas. O marido deve ser aquele que deve ser seguido pela sua esposa e pelos seus filhos. Nesse caso, ser líder, ser o cabeça, é mais responsabilidade do que um privilégio. Todo marido crente deve viver de modo que a sua esposa e os seus filhos possam segui-lo. O marido crente, marido cristão, ele precisa dizer assim: esposa, siga-me, pois eu estou seguindo a Cristo. Todo marido é o responsável diretamente diante de Deus pela direção espiritual da sua família. E eu vou agora te lembrar lá do Gênesis, no Jardim do Éden, quando Eva e Adão pecaram, mas Deus, quando os procura, Deus não chama Eva, Deus chama Adão. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Não, não foi isso, né? Deus disse: Adão, Adão. E Adão está escondendo atrás da moita. Mas Deus é tão gracioso que ele insistiu. E alguém disse que se Deus não insistisse, Adão estaria atrás da moita até hoje. Até que Deus se encontra com Adão. Eu quero terminar essa história de Adão apenas lembrando que Deus procurou por Adão, porque Adão era o cabeça, ele era o líder. Quando Eva, porventura, ficou meia lá, cedendo na tentação, Adão deveria ter dito: não, Eva, nós não podemos comer.
Deus determinou que a gente não comesse. Deus definiu que o marido seja o cabeça, o líder do lar. Marido, que tipo de líder você tem sido dentro da sua casa? Que tipo de líder você tem sido na vida da sua esposa? Deus também ordenou que o marido deve amar sacrificialmente sua esposa. Efésios 5:25, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Significa sacrificar-se para suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais da esposa. Significa colocar o bem-estar da esposa acima do seu próprio bem-estar. Deus ordenou algo mais além do amor. Talvez eu quisesse pular essa parte, mas não dá. Colossenses 3,19, a Bíblia diz bem assim: vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Você costuma ficar irritado com a sua esposa? Então você está pecando. Pecado de relacionamento. Se você tem se irritado com a sua mulher, se você tem irritado a ela também, você está pecando. Se você sabe que ela fica irritada e deixa a toalha molhada em cima da cama e se descuida nisso, se deixa a pasta de dente sujando a pia constantemente, se briga com ela pela demora dela para se arrumar, se tem o péssimo hábito de urinar sem levantar a tampa do vaso, está irritando ela, está pecando. Deus diz algo mais. Deus diz assim: maridos, vivei com elas a vida no lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil. Deus está falando assim: olha, você precisa entender a sua mulher. Só um milagre, meus irmãos. Só um milagre. Mas Deus pode realizar milagre? Sim ou não? O marido deve ser muito cuidadoso, meus irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. Deve ser sensível às necessidades da sua esposa. Vem aí essa semana, 8 de março. É falta grave, é pecado você não dar um abraço e não dar um beijo na sua esposa pelo Dia Internacional da Mulher. Se você puder, compre um buquê de flores, ou mande uma mensagem, ou compre um perfume, um sabonete, alguma coisa, mas não deixe passar em branco, porque a Bíblia diz que a mulher é um ser um tanto mais frágil, e ela se sensibiliza, ela sente pelo nosso lapso de pequenas coisas. E isso não é uma pequena coisa. O que você vai dar para sua esposa dia 8 de março? Tem marido que nem lembra que tem esse negócio de Dia Internacional da Mulher. Um marido relapso, displicente e insensível, ele está vivendo em pecado. Está. Meus irmãos, quantos homens hoje têm pecado no seu papel de marido? Homens que passaram a tratar a sua esposa como mais um aparelho doméstico dentro de casa. Trata a mulher como se ela fosse uma geladeira, um liquidificador, uma máquina de lavar ou um forno micro-ondas. Homens que são ignorantes, grosseiros, frios. Homens que não são capazes de lavar um copo na pia. Homens que não têm tempo para sua esposa. Homens que não tratam a sua esposa com carinho. Homens que só aproximam-se de sua mulher na hora de querer virar o zoinho. Homens que se esqueceram do que é o romantismo. Homens que esqueceram a importância de um bom cafuné, de um bom beijo e o valor de um abraço bem apertado. Quantas mulheres hoje são casadas, mas são, na verdade, muito mal amadas. 1 Pedro 3,7, Pedro disse: maridos, vivei com elas a vida no lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Mas eu chamo a sua atenção para a parte final desse versículo. Para que as vossas orações não sejam impedidas. O nosso mau relacionamento como marido para com a nossa esposa torna a nossa vida com Deus comprometida. E nossas orações, muitas das vezes, não chegam diante de Deus por causa dos nossos pecados como esposo. Marido, veja o quanto o pecado de relacionamento pode te prejudicar. Que tipo de marido você tem sido? Você tem tratado sua esposa com carinho? Você tem sido gentil, educado, romântico? Depois, quando chegar em casa, pergunte isso para ela. Que tipo de marido você tem sido? Agora eu queria falar sobre o papel da esposa. E você, marido que está aí perto da sua esposa, diga agora para ela assim: o pastor vai falar para você agora. Você estava rindo, né? Eu estava falando para os maridos.
Deveres específicos de toda esposa crente. Colossenses 3 diz assim no verso 18: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Deus ordena que a esposa seja sujeita ao marido. Meus irmãos, submissão ou sujeição não significa ser empregada, escrava, muito menos ser capacho, mas significa ser uma ajudadora, uma auxiliadora, ser o braço direito do homem. E eu não quero aprofundar muito nisso também, porque eu não aprofundei na questão do líder como cabeça. Mas eu quero apenas destacar que uma esposa bem amada, uma esposa bem liderada, ela não terá dificuldade alguma de ser submissa ao seu marido. E uma esposa submissa, ela sempre vai exibir um belo espírito de mansidão, ela será dócil, vai ser amável para com o seu esposo. Deus também ordena que a esposa cuide da beleza interior. A Bíblia não condena que a mulher cuide do seu exterior. Algumas correntes religiosas, igrejas e líderes por aí, pegam um texto que eu vou ler agora e o interpretam fora do seu contexto e até mesmo proíbem as mulheres de pintar unhas, pintar o cabelo e se produzirem. 1 Pedro 3, verso 3, o apóstolo Pedro escreveu assim: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. É pecado a mulher se produzir? É pecado a mulher se enfeitar? Claro que não. Pecado é a mulher se enfeitar, se depilar, arrumar cabelo, se embelezar todinha para competir com outras mulheres e provocar talvez outros homens que não seja o seu. Isso é pecado. De que adianta se produzir toda, se embelezar tanto e viver cheia de não me toques com o seu marido? Isso sim é pecado. Aliás, eu quero abrir um parêntese. Uma das áreas do relacionamento conjugal em que muitas vezes pecamos é no suprimento das carências físicas e emocionais no que diz respeito à vida sexual. A Bíblia ordena em 1 Coríntios capítulo 7 que o esposo e a esposa saciem-se mutuamente. Versículo 3, 4 e 5, Paulo disse muito claro: o marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher e do mesmo modo a mulher para com seu marido. O contexto aqui é de relação sexual, relacionamento íntimo. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Eu tenho dito em algumas palestras para casais que o sexo não é tudo num casamento, mas bons casamentos têm sido destruídos pela falta de intimidade sexual. Nós precisamos ter a humildade de aprender aquilo que talvez a gente ainda não saiba a respeito dessa área de nossa vida. Se você precisa crescer um pouco mais nesse aspecto, está aqui. Eu procurei de alguma maneira escrever algum livro que pudesse nos orientar de acordo com a Bíblia, que o prazer sexual é um presente de Deus para o casamento. Que tipo de esposa você tem sido? Você tem respeitado e honrado o seu esposo? Você tem suprido as necessidades de seu esposo? Você tem se esforçado para ser uma esposa segundo o coração de Deus? A melhor maneira de ver Deus mudar o seu marido é você se dispondo a ser a esposa que Deus deseja que você seja. Uma mulher virtuosa, uma mulher piedosa. Nunca dê desculpas do tipo: eu não tenho uma personalidade dócil. Eu tenho gênio um tanto forte. Às vezes é assustador ver mulheres, esposas que tratam seu marido como se estivesse tratando um menino. E faz isso às vezes diante dos próprios filhos. Isso é desrespeito. Em tom de voz, em palavras agressivas.
Nenhum marido tem direito de ser grosseiro, mas nenhuma esposa também tem o direito de ser áspera para com o seu marido. Deve respeitá-lo, porque ele é o líder. Mas não apenas porque ele é o líder, porque ela deve tratá-lo com amor também. E Deus é tão prático, mas tão prático no que Ele diz sobre o papel da mulher. Às vezes a gente faz piada sobre esse negócio de quem fala mais, se o homem ou se a mulher. Eu não sei quem fala mais. Mas uma coisa eu sei, que a Bíblia deixa alguma recomendação a respeito do poder do silêncio, e essa recomendação foi direcionada à mulher. Por que eu não sei? Pode ser coincidência. 1 Pedro 3:1, olha o que a Bíblia nos diz. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. O que esse texto está nos dizendo é o seguinte: se você se render ao tipo de esposa que Deus deseja que você seja, você vai ver um milagre acontecer em sua casa. Vale um amém? Deixando o papel da mulher e entrando agora no papel dos pais. Pai e mãe. Efésios 6 nos diz assim no verso 4: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A grande prioridade dos pais não é a provisão financeira. Provisão financeira é importante, mas o principal na vida de um pai é educar espiritualmente seus filhos e discipliná-los. E aí eu preciso lembrar que vivemos num tempo de muita negligência dos pais na criação dos filhos. Muitos pais acham que a escola é que deve, nos nossos dias, educar os seus filhos. Não, esse não é um papel da escola. Educação, eu aprendi desde cedo, que vem do berço. E eu me lembro de que um colega lá na sala de aula, ao ouvir isso da nossa professora, que educação vem do berço, ele respondeu: tia, eu fui criado na esteira. Irmãos, educação vem de casa. Educação vem dentro da mochila. Se você está achando que a escola é que deve educar os seus filhos, você está completamente enganado. Você está terceirizando ou tentando terceirizar. Você paga a escola, mas para ensinar os seus filhos matemática, português, história, geografia, ciências, inglês e outras ciências mais. Agora, bons modos, respeito, honestidade, solidariedade e outros valores morais deverá vir de casa, na bagagem de vida deles. Que tipo de pai, que tipo de mãe você tem sido? Você tem criado seus filhos no caminho do Senhor? Você tem orado pelos seus filhos e lido a Bíblia com eles? Você disciplina seus filhos ou tem passado a mão na cabeça deles? Eu ouço às vezes pais dizendo assim: eu nunca precisei dar um tapa, uma varadinha, uma chinelada nos meus filhos. Deus te abençoe. Eu não tive essa sorte. E nem os meus pais tiveram. Pais, assumam a total responsabilidade que Deus deu a vocês. Não veja isso como: nunca precisei bater num filho meu, nunca precisei dar uma varada num filho meu. Sinceramente, eu não vejo isso como muita vantagem. Porque todas as varadas e chineladas e palmadas e beliscões que eu tomei quando era pequeno foram muito válidos para que hoje eu fosse um homem de 40 anos, com uma vida definida e decidida a viver de acordo com a vontade de Deus. Talvez se aquelas varadas não tivessem acontecido, eu estaria lá na casa da dona Custódia hoje. E os meus pais, ao invés de estarem aqui assentados ali, me ouvindo, talvez teriam que passar a vergonha e o vexame de um dia entrar lá dentro para visitar um filho. Ensinem seus filhos a amarem a Deus de todo o coração. Não negligencie isso. Mas a Bíblia ela é muito clara e há uma palavra especial aos filhos, crianças e adolescentes, jovens que estão aqui hoje. Colossenses 3:20 diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Significa que o inverso, o desobedecer aos pais, é desagradável ao Senhor. Então é pecado. Lá em Efésios 6, Paulo faz esta mesma recomendação e lembra que a honra aos pais traz longevidade aos filhos. É o primeiro mandamento com promessa.
Você honra pai e mãe e assim os seus dias na terra eles serão ampliados. Eu penso que os filhos modernos precisam reaprender o valor da obediência, porque vemos hoje uma geração rebelde que acha que sabe e pode tudo. Muitos filhos que estão grandes já, que não sabem nem se limpar direito e se acham dono do mundo. Talvez o pensamento mais diabólico de nossos dias tenha sido esse, e alguns pais têm entrado por esse caminho. Mas eles são uma outra geração. Os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram. Mas os princípios da palavra de Deus não mudam. Tem alguns especialistas por aí dizendo que hoje não podemos dizer não às crianças, porque causa trauma nelas. Isso é um pensamento do diabo, e pensar assim é cativar um pensamento pecaminoso. Filhos, vocês têm obedecido a seus pais? Vocês têm honrado os pais de vocês? Vocês têm tratado os pais de vocês com respeito? Muitas das vezes eles dizem a vocês coisas que hoje vocês não entendem. E um dia eu também não entendi. Mas os anos vão passar e você vai perceber amanhã que eles queriam o melhor para a sua vida. Queriam o melhor para você. Nenhum filho pode estar bem com Deus se estiver em desobediência para com seus pais. Meus irmãos, eu ainda vejo, estou falando de família ainda, o pecado dos relacionamentos afetivos inadequados. São vários, mas eu quero pincelar alguns exemplos apenas aqui. Relacionamentos afetivos inadequados. Quando é que isso acontece? Aonde é que isso está presente? Esposo ou esposa envolvido emocionalmente com alguém, principalmente do sexo oposto, em que aquela pessoa se torna mais íntima do que o seu cônjuge. Pode ser alguém do trabalho, alguém da igreja ou algum amigo da internet. Isso é pecado. Estar envolvidos emocionalmente com alguém em que aquela pessoa se torna mais íntima do que o seu cônjuge. Alguém casado que passa a gastar mais tempo com os amigos do que um com o outro. Pessoas casadas devem ter atitudes de casados. Outro exemplo de pecado dos relacionamentos afetivos inadequados, pais que se metem com frequência na vida de seus filhos casados. Filhos casados que envolvem os pais em seus conflitos conjugais. Você, esposa ou esposo, não deve contar para sua mãe, para sua sogra, as briguinhas com o seu esposo ou com a sua esposa. Porque à noite, quando vocês se acertarem, ele ou ela não estará lá para poder assistir. Pecado dos relacionamentos afetivos inadequados. Noras e sogras que vivem um eterno relacionamento de conflito. A Bíblia diz sobre a esposa de Esaú, que vivia perturbando a vida da sogra Rebeca. E um dia isso deu ruim. Deu ruim porque por causa dessa bronca que a esposa de Esaú tinha com a sua sogra Rebeca, Rebeca ouviu que o seu esposo Isaque estava para abençoar Esaú com a bênção da primogenitura, e essa sogra, cuidado com sogra revoltada, essa sogra tratou logo de elaborar um plano e ajudar na execução dele, para que Isaque pudesse abençoar Jacó e não Esaú. Brinca com sogra para ver, brinca. Pecado dos relacionamentos afetivos inadequados entre nora e sogra. Deixa eu te dizer uma coisa, com todo respeito e carinho. Aquele negócio de que, casou com a minha filha, é o meu segundo filho. Casou com o meu filho, é minha segunda filha. Isso é muito bonitinho, isso é muito romântico, mas isso não funciona. Filho é filho, filha é filha, genro é genro, nora é nora. Você faz isso e você provoca um ciúme na outra família. O que dizer de avós que, na boa intenção de ajudar, acabam se tornando pais dos netos. E numa idade talvez em que já não tolera muito e deixa a vida me levar, deixa a vida correr. O que dizer dos relacionamentos de ciúmes entre cunhadas? E há uma história na internet aí de um cantor recentemente agora que está dando zebra. E tudo parece ter sido um relacionamento de ciúme entre cunhadas.
Irmãos, nós precisamos reconhecer os nossos pecados de relacionamento no ambiente familiar. Deus quer nos ajudar. E nós poderemos ver um milagre acontecer em nossa família se nós, de fato, admitirmos, reconhecermos, nos arrependermos e confessarmos esses pecados, mudando de atitudes para com as pessoas de nossa família. Pecados de relacionamento na família. No segundo ambiente onde nos relacionamos, nós observamos o que eu quero chamar de pecados de relacionamento no trabalho. Diga para a pessoa aí do seu lado, o pastor vai falar sobre trabalho. Deus estabeleceu o trabalho como forma de sobrevivência e também como uma forma do homem cooperar com a manutenção e cuidado deste mundo. Quando nós trabalhamos, sabe para quem? Está aí uma nova que você não sabia. Você acha que trabalhava para o seu patrão, né? Você está muito enganado. Você estava trabalhando para Deus. Para Deus. Você estava, de alguma maneira, contribuindo para a manutenção deste mundo. Com a sua profissão, com o seu afazer, com o seu trabalho. Trabalho, meus irmãos, não é maldição. A vida é feita de trabalho. Até mesmo lá no deserto, aqueles 40 anos em que Deus deu provisão ao seu povo, mas havia trabalho. Eles recebiam o maná do céu todos os dias, mas eles tinham o trabalho de recolher o maná fora do arraial, triturá-lo e cozinhá-lo para preparar a alimentação. Trabalho. A vida é assim, é feita de trabalho. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje, porque trabalho é invenção de Deus. Agora, ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos normalmente junto de pessoas. Somos todos interligados um ao outro pelo trabalho e por meio do trabalho interagimos uns com os outros. E às vezes é verdade que a gente tem mais ou passa mais tempo com pessoas no nosso trabalho do que uns com os outros. É ou não é? Quem sai, por exemplo, de manhã, 7 horas, e entra num trabalho, e sai às 5 ou 6 da tarde, e volta para sua casa. Ele passa um dia inteiro com uma pessoa, trabalhando junto com ela, retorna para sua casa depois, e passa algumas poucas horas acordado com a sua família. Depois ele vai dormir o resto da noite. Na verdade, passou quase 12 horas com as pessoas do seu trabalho. Por isso que relacionamento tem tudo a ver com trabalho e trabalho tem tudo a ver com relacionamento. E quando o assunto é trabalho, a questão é simples. Ou você é patrão ou você é empregado. É isso. Até mesmo se você trabalha por conta própria, você acha que você é um autônomo. Você acha que você não é empregado, mas é. Você é um empregado, talvez avulso, diarista de alguém. Você foi trabalhar para alguém. Será que há, meus irmãos, pecados de relacionamento no ambiente de trabalho? Será que há? Sim ou não? Olha, como há. Irmãos, eu fiquei bastante surpreso com esse estudo. Muitos relacionamentos profissionais são permeados de pecado. Eu gostaria de destacar apenas alguns deles. E vou começar olhando primeiro o pecado de relacionamento entre empregado e patrão. Colossenses 3:22. Palavra de Paulo, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O contexto aqui é que alguns empregados estavam trabalhando de má vontade, fazendo o corpo mole. Sabe por quê? Porque estavam com raiva do patrão. Um tipo de pecado muito comum nessa relação profissional. Esse texto fala de funcionários que trabalhavam na lei do mínimo esforço, do menor empenho, e negligenciavam suas obrigações por causa da sua insatisfação com quem? Com o patrão, com o Senhor. Às vezes, agiam assim numa justificativa da falta de reconhecimento do patrão. Esse tipo de pecado mostra uma falta de mordomia com os talentos, com o tempo, com as habilidades e com as oportunidades. Meus irmãos, hoje, muitas pessoas com muito potencial, têm desperdiçado oportunidades
simplesmente porque vivem constantemente revoltadas com o patrão e trabalham de má vontade e o quanto menos puderem. Isso não agrada a Deus, então é pecado. Pessoas assim trabalham com tristeza no coração e vê o trabalho como maldição. Eclesiastes 5 nos diz algo a respeito do trabalho. Alegre-se com o seu trabalho, isso é um presente de Deus. Trabalho é um presente de Deus. Coisa boa é poder trabalhar. Coisa boa é poder fazer algo. Coisa boa é ser útil. Coisa boa é ter uma utilidade. Pense e responda a si mesmo. Você é empregado? Que tipo de empregado é você? Como é a sua relação com o seu patrão ou com o seu chefe? Como você faz o seu trabalho? Você faz como para o Senhor? Pecado de relacionamento entre empregado e patrão. Agora eu quero olhar para o outro lado. O pecado de relacionamento entre patrão e empregado. Colossenses, aí no capítulo 4, no capítulo seguinte, versículo 1. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. O contexto aqui é que muitos patrões avarentos estavam agindo com injustiça para com os seus empregados, porque eles viam os empregados, os servos, como pessoas inferiores a eles. Eles se achavam superiores por terem mais recursos. Paulo está dizendo assim, olha, para Deus não importa se alguém é patrão ou se é empregado. Para Deus não importa se alguém é um operário ou se é um encarregado. Capítulo 6 de Efésios, verso 9, Paulo compartilha da mesma ideia. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los. Olha só que coisa forte que estava acontecendo. E sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Se você é patrão e tem essa posição privilegiada, veja isso, meu querido, como uma oportunidade que Deus te deu para abençoar as pessoas que trabalham com você. Pessoas que trabalham com você, não para você, porque elas trabalham para Deus, não é para você. E Deus usa você para dar um salário a elas, em nome de Deus. Você é patrão? Você tem pessoas ao seu serviço? Como você olha para as pessoas que trabalham com você, chamadas de seus empregados? Como você trata essas pessoas? Se não os trata bem, isso é pecado de relacionamento. Mas o que dizer do pecado da competitividade e da concorrência? O assunto é muito profundo. Competitividade e concorrência. Sempre que duas ou mais pessoas estão trabalhando juntas, surge a competitividade desumana do chamado mercado de trabalho. Irmãos, nós somos competitivos desde criança. Nós queremos ser os melhores. E o mercado de trabalho nos impõe que precisamos ser os melhores. Para as empresas, a competitividade se desemboca na chamada concorrência. Acontece que competitividade e concorrência não agrada a Deus. Por que eu afirmo isso? Porque toda competitividade e toda concorrência, ela é motivada por inveja, e inveja é pecado. A Bíblia condena a inveja com veemência. Gálatas 5:26, não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Zuenir Ventura, um jornalista brasileiro, escreveu assim: a inveja é o pecado mais adequado a um mundo que estimula a competitividade e a superação, que diz a todo momento, seja um vencedor, inveje o próximo para superá-lo e, se possível, arrasá-lo. Você é um funcionário? Como você lida com os demais colegas? Você vive em competição com eles, aonde você trabalha? Você tem empresa? Você tem um negócio? Como você vê as outras empresas? Como concorrentes? A vontade de Deus é que haja harmonia entre empregador e empregado, entre empresários e patrões. Seja você patrão ou empregado, peça a Deus que o ajude a fazer do seu ambiente de trabalho
um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de alegria. Os pecados de relacionamento, eles acontecem no ambiente da família, no ambiente do trabalho, mas eles também estão presentes no ambiente da igreja. Pecados de relacionamento na igreja. Alguns exemplos deste tipo de pecado: a negligência na participação na igreja, a negligência na participação nos cultos regulares, nos serviços que a igreja executa. Hebreus 10, 25, assim escreveu o autor desta carta: não deixemos, vamos dizer juntos, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Deus não se agrada quando alguns de seus filhos decidem viver isoladamente. E se Deus não se agrada, é pecado. Porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma preocupação constante sobre a nossa igreja. Pelo nosso tamanho, nós somos uma igreja que passamos a correr um grande perigo. Qual perigo, pastor? Por causa de nosso tamanho, nos tornamos uma igreja onde é possível algumas pessoas se esconderem no meio da multidão. São pessoas que querem vir, querem pertencer, querem receber bênçãos, mas querem voltar para casa sem comunhão real com outros crentes. Pessoas que querem se esconder no meio da multidão. Eu me lembro de que quando me transferi para a nossa igreja, há 8 anos atrás, essa foi uma diferença bastante significativa, em que eu vim de uma igreja numericamente menor, aonde dava para sentir falta em todos os cultos das pessoas que não estavam presentes. Mas uma igreja numericamente maior, como é o nosso caso, nós ficamos nesse risco de alguém não vir e a gente não perceber a ausência. E há pessoas que gostam disso, ainda que lá no íntimo elas tenham aquele pensamento de que ninguém sentiu minha falta. Esse é um tipo de pecado em que a pessoa se propõe a executá-lo e, na verdade, ela quer se tornar uma vítima. Ninguém se importou comigo, ninguém me procurou, ninguém sentiu a minha falta. Eu tenho dito que pessoas que às vezes sentem-se isoladas é porque talvez no decorrer da vida, ao invés de construir pontes, elas foram erguendo muros, talvez pelas dificuldades em se relacionar com outras pessoas. O objetivo de Deus ao criar a igreja é que nós estejamos aprendendo a nos relacionarmos uns com os outros na dinâmica da comunhão. É por isso que nós enfatizamos aqui em nossa igreja o valor da comunhão. Irmãos, esse negócio de que aqui é um lugar de pessoas vivendo a vida em família, isso não é uma frase bonita para a gente poder simplesmente fazer um marketing. Não é isso não. Isso é o que a igreja precisa ser. Você precisa estar envolvido com outras pessoas na igreja. Você precisa ter contato com pessoas. Precisa viver envolvido com outros irmãos. Por isso que nós enfatizamos tanto o valor de participar de um pequeno grupo. Seja na escola bíblica dominical, que é um grupo de estudo específico, seja de um pequeno grupo que se reúne nas casas. Infelizmente, muitas pessoas vêm para a igreja como elas vão a um shopping. São pessoas que vêm e perguntam: o que essa igreja pode fazer por mim? Ah, essa igreja oferece um bom ministério de adolescentes, então eu quero porque vai ser boa para o meu filho. Ah, não, essa igreja não tem um bom ministério da terceira idade, então não vai ser boa para minha mãe, aí eu vou procurar uma outra igreja. São pessoas que egoisticamente procuram uma igreja dessa forma. Elas querem a que lhes dê os maiores benefícios com o menor custo. Procuram uma igreja que os abençoe, sem perguntar o que eu posso fazer por essa igreja. Muitos querem se sentar e ser servido, mas poucos querem se levantar para servir. Ao procurarmos uma igreja, a nossa pergunta não deve ser o que esta igreja pode fazer por mim, mas sim o que eu posso fazer por essa igreja. Deus nunca quis que as pessoas fossem visitantes na igreja. Diga aí para quem está do seu lado: não seja um visitante. Não podemos. É pecado sermos membro da igreja e nos tornarmos visitante da igreja. É pecado não estar ativo e comprometido com uma igreja local.
Obviamente que isso não se aplica aos impossibilitados, aos doentes, aos idosos. Você é mais um espectador ou é um participante na obra de Deus? Você consistentemente recebe, mas raramente doa? Você se tornou um visitante na igreja? Meus irmãos, há dias atrás alguém por telefone ligava para lamentar: poxa, ninguém me procura mais, ninguém mais liga para mim, ninguém se interessa por mim. E disse: nem mesmo o pastor? E sabe, e Deus me deu uma palavra naquela hora, e a minha palavra foi essa: minha irmã, a Igreja Batista SEAB, ela continua com a sua sede no mesmo lugar, Avenida Prefeito Orlando Tavares, número 888, bairro Governador Roberto Silveira, popularmente chamado SEAB. E já faz um bom tempo que eu não a vejo presente em nossos cultos. Cobrar e exigir o que essa igreja pode fazer por mim é muito fácil, mas o que eu posso fazer por essa igreja? Decida obedecer a Deus com um compromisso sério com a igreja local. Peça a Deus que sonde a sua vida e te mostre como você tem negligenciado a comunhão e o serviço na igreja de Cristo local. Meus irmãos, outro grave pecado de relacionamento com a igreja que muitas vezes cometemos é o pecado da rebeldia, da crítica e da insubmissão aos líderes espirituais. Hebreus 13:17 nos diz assim: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Eu vou abrir o coração a você e dizer nesta hora, como pastor, e como todos os demais pastores, velar pelas almas, pelo rebanho, por cada ovelha que Deus coloca sob os nossos cuidados como pastores, é um dever, é uma obrigação. Mas é verdade que nem sempre é possível fazê-lo com alegria no coração. E eu não me escondo nesse texto, mas eu sou franco para com Deus, porque há situações em que é preciso fazer gemendo. Alguém disse certa vez que toda igreja precisa ter algumas pessoas para se oporem aos seus líderes, porque toda oposição ajuda a construir o equilíbrio. Sinceramente, eu nunca vi nada mais diabólico do que isso. Ao olhar na Bíblia, toda vez que eu vi opositores aos líderes que Deus levantava, não havia por detrás outra coisa a não ser do que demônios e o diabo presente, para tentar atrapalhar a obra de Deus. Algumas perguntas para a gente refletir. Será que temos criticado ou difamado nossos líderes? Será que temos respeitado aqueles que são chamados para liderar-nos? Será que temos orado por aqueles que velam pela nossa alma? Você tem apoiado e encorajado os seus líderes espirituais? Na sexta-feira, no culto aqui, em homenagem à nossa saudosa irmã Ana, foi dito: os pastores ficarão em falta da oração da irmã Ana, por cada pastor e por cada missionário. A pergunta que eu faço é: se ficará em falta ou se haverá alguém que poderá se colocar como intercessor a partir de agora? Talvez seja em nossos relacionamentos onde mais frequentemente percamos a plenitude de Deus. Deus está o tempo todo observando a maneira como temos nos relacionado com a nossa família, em nosso trabalho e em nossa igreja. O quanto esta palavra falou ao seu coração? Você reconhece que pode estar cometendo pecados de relacionamento? Deus não encherá a sua vida do Espírito Santo dele, até que você confesse estes pecados e os abandone definitivamente.
Vamos confessar nossos pecados a Deus. Vamos pedir que Ele nos ajude a desenvolvermos relacionamentos sadios e abençoadores. Baixe sua cabeça nesse momento, fale com Deus. Permita que o Espírito Santo sonde o seu coração. Deus está observando a sua vida o tempo todo, a maneira como você se relaciona com as pessoas, na família, no trabalho e na igreja. Se nesta hora, se você reconhece que há pecados de relacionamento na sua vida, eu queria desafiá-lo a ficar em pé onde você está. Se você reconhece que tem pecado no tratamento para com as pessoas, na sua família, na sua casa, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, talvez lá no seu ambiente de trabalho, seja você um empregado ou patrão, se você reconhece que há pecados que têm sido cometidos nesse ambiente do trabalho, coloque-se de pé reconhecendo, confesse isso para Deus. Você não precisa dizer para mais ninguém, apenas para Deus. E Deus quer perdoar você. Deus quer fazer chover perdão e graça sobre a sua vida. Se você reconhece que há pecado nos relacionamentos na igreja, se você tem sido negligente na sua participação com a igreja, peça perdão a Deus nesta noite. Decida ser mais do que membro de nossa igreja. Decida estar envolvido. Reconheça. Não negue. Enquanto a gente ficar escondendo os nossos pecados, Davi disse que a tristeza toma conta de nosso coração. Mas à medida em que a gente os confessa e busca o perdão, a gente encontra a graça e a gente se alegra. Quem sabe você tem cometido pecados de insubmissão a seus líderes, ao seu professor da escola bíblica dominical, ao líder do seu pequeno grupo, ao líder do ministério que você faz parte, ao pastor da igreja. Reconheça pecados no seu relacionamento e Deus vai perdoá-lo e vai restaurar a sua vida e a sua comunhão com Ele será acertada. Nós vamos cantar uma canção, eu quero chamar o Ministério de Louvor. Esta canção diz isso: confesso a Ti, Senhor, confesso que sou fraco, tão fraco eu sou, nós pecamos sim. Eu convido todos a ficarem em pé, se você puder. Reconheça que somos fracos, nós falhamos, irmãos, como falhamos nessa dimensão dos relacionamentos, mas que bom que Deus nos perdoa, que bom que Deus pode fazer chover perdão e graça sobre a nossa vida, porque um coração quebrantado e humilde, a palavra de Deus nos diz que o Senhor não rejeita, e Ele estende sobre nós a sua graça e faz fluir a misericórdia dEle através de nossas vidas. Amém? Então diga para a pessoa do seu lado aí: vamos pedir por chuva de perdão e graça. Perdão e graça. Cantemos. Confesso
teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pedro capítulo 4, versículo 8. A última palavra deste hino diz: amor. Deixe teu amor fluir. 1 Pedro 4, 8. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor nos evita de pecar. O amor. Pai, nós te agradecemos nessa hora por essa palavra. Palavra do Senhor aos nossos corações. Nós reconhecemos que é em nossos relacionamentos onde mais frequentemente nós temos perdido a plenitude da tua presença. O Senhor está o tempo todo observando a maneira como temos nos relacionado com a nossa família, em nosso ambiente de trabalho e também aqui junto da igreja. Ó Pai, o quanto o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. O Senhor nos revelou pela tua palavra alguns aspectos de nossos relacionamentos, os quais nós vínhamos pecando, fazendo coisas que não eram agradáveis ao Senhor, seja na família, no trabalho ou na igreja. O Senhor nos fez desenterrar, talvez, das profundezas do nosso coração, algumas coisas que a gente talvez não percebia, que estava impedindo-nos de ter nossas orações respondidas, porque os nossos pecados sempre faz com que o Senhor não ouça as nossas orações. Senhor, nós confessamos a Ti que temos pecado sim e muito, dentro do contexto da família, no trabalho, como empregado ou como patrão. Nós temos pecado no nosso relacionamento com a igreja, talvez vindo à igreja
na intenção de buscar na igreja algo que ela possa nos oferecer, quando na verdade o Senhor deseja que a gente venha se apresentar para fazer algo por essa igreja. Pai, perdoe-nos de tantos pecados na área de nossos relacionamentos. E a nossa oração nesta hora é que o Senhor faça chover, ó Pai, sobre nós. Assim como tantas vezes nós vimos chuvas sendo derramadas em abundância e trazendo enchente ao nosso bairro, fazendo esse valão transbordar, verdadeiras tempestades de águas. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor faça chover sobre nós em abundância. Ó Deus, derrame tempestades de perdão e graça sobre nós. Ó Deus, assim como as águas passaram por esse valão tantas vezes transbordando, que a nossa vida possa fluir nela o teu amor a cada dia, porque o amor, ele é capaz de cobrir e impedir-nos de cometer uma multidão de pecados. Ó Deus, que possamos experimentar do teu amor a cada dia, para a gente amar uns aos outros, porque é nisso que consiste a vida. O mais importante é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo, que é o próximo mesmo, como amamos a nós mesmos. Pai, perdoe-nos, mas faça chover sobre nós graça, Senhor, graça, porque nós precisamos do teu amor. Pai, muito obrigado. Dê uma semana para nós abençoada, debaixo dos teus cuidados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, sente-se. Agradeça a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu. E tenha uma semana maravilhosa e abençoada na presença do Senhor. Amém.